força os escondeu numa cova, e sustentou com pão e água. 5. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. 6. Repartiram entre si a terra, para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. 7. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu meu senhor Elias? 8. Respondeu-lhe ele: sou eu, vai e dize a teu senhor, eis que aí está Elias. 9. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? 10. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e, dizendo eles: a que não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. 11. Agora, tu dizes: vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias. 12. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e, vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. 13. Acaso, não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondissem homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água. 14. E, agora, tu dizes: vai, dize a teu senhor, eis que aí está Elias. Ele me matará. 15. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje, me apresentarei a ele. 16. Então, foi Obadias encontrar-se com Acabe e o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. 17. Vendo, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel. 18. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. 20. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. 21. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. 22. Então, disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. 23. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. 24. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. 29. Passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. 30. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. 31. Tomou 12 pedras,
segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. 33. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. 34, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique, hoje, sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a te fizeste retroceder o coração deles. 38. Então, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. 39. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. 40. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. 41. Então, disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. 42. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. 43, e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então, lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. 44. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então, disse ele: Sobe, dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. 1 Reis 19, 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo, quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. 2. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 9. Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? 10. Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuram tirar-me a vida. 11. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e, depois do fogo, um sussurro tranquilo e suave. 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? 14. Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. 15. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, ungi Azael rei sobre a Síria. 16. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. 17. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará; quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. 20. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe.